Flamengo pode estar mais próximo do Jorginho, tem zagueiro brasileiro deitando e rolando para cima de possível melhor do mundo lá na Inglaterra e Ancelotti revela principal culpado pela atual fase do Real Madrid. Esse é o giro de notícias do Lance, que está começando agora. O volante brasileiro naturalizado italiano Jorginho pode estar mais próximo do Flamengo, mas até o momento a gente não tem nada de evolução em relação à negociação. Mas o Arsenal pode estar tornando o caminho um pouco mais fácil, porque os Gunners estão negociando com Martín Zubimendi, meio-campo de 25 anos espanhol que joga no Real Sociedad. Detalhe, a multa contratual do jogador espanhol é de 51 milhões de euros, que dá mais ou menos 326 milhões de reais. E com o Arsenal procurando esse jogador, talvez o caminho fique um pouco mais complicado para o Jorginho se tornar titular lá na Inglaterra. Então, com essa negociação, pode ser um pouco mais fácil do Flamengo conseguir trazer o jogador para o futebol brasileiro. Eu acho que essa contratação do Jorginho pode colocar o Flamengo no patamar máximo do futebol brasileiro, porque esse é um tipo de contratação que consegue basicamente parar a internet, parar o mercado da bola para poder ver esse jogador chegando no futebol brasileiro. Mas eu quero ver você opinando aí nos comentários em relação a essa possível contratação do Mengão. Escreve aí embaixo. E o Murilo tá deitando e rolando lá na Premier League. Na última rodada do campeonato inglês, o Nottingham Forest enfrentou o Liverpool, atual líder do campeonato, e o jogo foi quente, mas acabou em 1-1. E detalhe, a atuação do zagueiro Murilo foi muito ovacionada tanto pelos torcedores do Nottingham como pelos jornais ingleses que cobrem a Premier League. Olha só em relação aos números, o Murilo no jogo contra o Liverpool teve 15 rebatidas, 2 interceptações e 3 desarmes. E aliás, conseguiu deixar o possível melhor jogador do mundo nessa temporada, Mohamed Salah, no chinelo. O zagueiro brasileiro conseguiu anular ele por basicamente toda a partida, mas não conseguiu evitar o gol do Diego Jota e a partida terminou empatada em 1-1. E detalhe, o Murilo está sendo sondado por alguns gigantes europeus e com a classificação do Nottingham Forest na segunda posição no campeonato, a basicamente 6 pontos atrás do Liverpool, pode fazer o passe dele se tornar um pouco mais valorizado em caso de uma possível saída no fim da temporada. Mas diz aí, será que o Murilo deveria ter uma vaga de titular na zaga da seleção brasileira? Deixa aí nos comentários. Logo depois da derrota na final da Supercopa da Espanha para o Barcelona, Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, falou um pouco sobre a derrota para o maior rival na grande decisão e como a competição acaba meio que atrapalhando a temporada do Real Madrid. Por outro lado, o técnico italiano falou de um possível culpado pela fase atual do Real Madrid. E ele apontou uma falta de comprometimento na equipe, principalmente no setor ofensivo do clube merengue. A falta de comprometimento é coletiva, não é um comprometimento individual. A avaliação da partida tem sido um péssimo plano defensivo em todas as linhas. Nada mais a acrescentar. Mas o Carlo Ancelotti não está preocupado com o Real Madrid no decorrer da temporada, até porque o time merengue é vice-colocado do Campeonato Espanhol com 1 pontinho atrás do Atlético de Madrid e ainda tem possibilidade de se classificar para o mata-mata da Liga dos Campeões. Mas aí, você acha que tem algum culpado nessa má fase do Real Madrid? Deixa aí nos comentários. Em entrevista coletiva no CT Joaquim Grava, o Ángel Romero, jogador do Corinthians, admitiu que a equipe atrasa salário dos jogadores. Mas calma, torcedor do Corinthians, porque não precisa se preocupar, até porque o jogador paraguaio mostrou o outro lado da história e diz confiar na atual diretoria do Timão. A diretoria não atrapalha. Sempre que tem atraso, o presidente e o Fabinho falam com sinceridade. A gente teve essa conversa e não tem por que se preocupar. Não atrapalha, como eu falei. Continuo com o objetivo de voltar a ser campeão e todo mundo está confiante que nesse ano a gente pode conquistar alguma coisa, mas sem relaxar. E esse foi mais um giro de notícias do Lance. Lembrando mais uma vez para você se inscrever aqui embaixo e ativar as notificações para não perder os conteúdos de Lance originais. É isso, valeu e até a próxima.